Queremos chamar também agora para fazer uso da palavra o senhor João Carlos Gonçalves, secretário-geral da Força Sindical. Obrigado, Paulo, coordenador do evento. Saudar aqui o companheiro Sérgio Luiz Delfito, presidente do Sinal. Saudar as centrais sindicais, companheiro Vira da CGTB, companheiro Nivaldo da CTB, companheiro Jaci da CUT, companheiro Zé Domingos da Nova Central Sindical e o companheiro Lourenço da UGT. Eu estava aqui pensando sobre a pergunta que vocês estão nos fazendo. Por que o sindicato deve se filiar a uma central sindical? E eu estava aqui me lembrando de quando esse debate veio para mim como metalúrgico de São Paulo, se nós deveríamos ter uma central sindical ou não, qual seria a função de uma central sindical. Essa pergunta, companheiros e companheiras, ela foi formulada já pelos trabalhadores, já no século passado, lá pelo ano de 1908, quando os trabalhadores em congresso no Rio de Janeiro já formulavam a ideia de ter uma central operária brasileira, chamada COB. Por que era importante construir uma entidade como uma central sindical? Eu acho que na nossa concepção e na concepção daqueles companheiros lá do início do século passado, a ideia era no sentido de que os trabalhadores e as trabalhadoras tinham interesse de ter uma entidade que pudesse falar por eles como classe social, como uma classe trabalhadora, metalúrgico, químico, servidores, trabalhadores rurais, comerciários, pudessem ter, além do seu sindicato de classe, que negociava os interesses particulares da sua categoria, com o patronato daquele segmento, com as condições de trabalho que eles tinham, eles pudessem ter um instrumento que pudesse ser porta-voz dos interesses gerais dos trabalhadores e trabalhadoras. Interesses gerais na área da economia, mudanças econômicas, preços, juros, mudanças na área da habitação, direito à moradia, direito à saúde, direito à escola, direito ao saneamento básico, que são questões que, independente de onde você trabalha, de gravata, de macacão, de roupas do hospital, são interesses gerais que pudessem ser, numa só voz, numa só entidade, colocado à sociedade, colocado aos governos. Essa questão da COB, e foi só o início, mas naquele momento histórico dos anos 20, dos anos 10, dos anos 20, os trabalhadores e trabalhadoras e as entidades sindicais eram tratados como caso de polícia. Quando chega ali nos anos 30, na formulação de uma mudança da legislação, nós vamos ver que havia interesse de ter um certo controle sobre as entidades sindicais, né? Naquele momento é estruturado o movimento sindical através do sindicato, vou citar um exemplo, sindicato de comerciários, federação de comerciários e lá no topo a confederação dos comerciários. E assim os metalúrgicos, assim o pessoal da indústria, assim os trabalhadores que lá se organizavam por ramos. Só que eles não se encontravam, porque a estrutura sindical construída fragmentava os trabalhadores em confederações da indústria, do comércio, da agricultura e assim por diante. E nós, companheiros e companheiras, fomos construindo fórmulas para quebrar esse tipo de arranjo que existia. Vários pactos intersindicais foram construídos ao longo das lutas operárias. Não é à toa, para citar um exemplo, dos anos 50 e 53, a grande greve contra a carestia em São Paulo foi construída a partir do pacto anti-arroxo, construído pelos sindicatos. E nós vamos ter, como citou aqui o Jaci já na sua fala, em 64, quando houve o golpe, nós já tínhamos construído o Comando Geral dos Trabalhadores. Não é? Com o golpe militar, toda a direção foi presa, vários companheiros foram presos em Santos, levados lá para o navio Raul Soares, trabalhadores e dirigentes sindicais presos em São Paulo, levados lá para o Jockey Club, aqui na região de Minas Gerais, próximo aqui do Distrito Federal, companheiros e companheiros foram assassinados lá na região de Ipatinga, e com isso ficamos à mercê de condições de trabalho e de trabalhadores cerceados no seu direito a organizar-se em sindicatos. A partir dos anos 70 e dos anos 80 que começam os debates sobre a volta da construção
de uma central sindical de trabalhadores. E aí tivemos toda a nossa experiência de 83, de 86, do nascimento das centrais sindicais. Então, eu formularia para vocês essa ideia de que central sindical para nós é importante como trabalhador, porque é um instrumento que debate questões gerais dos trabalhadores, na luta política sindical, da saúde, da habitação, da mudança da economia, da mudança dos investimentos, da mudança da